A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 2, onde lemos: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Que verso maravilhoso, onde Pedro chama os presbíteros da igreja, e ele se refere aos presbíteros, aqueles que estão na frente do trabalho. Pedro diz que ele também era presbítero, e ele traz essa palavra, uma palavra de admoestação, de exortação aos líderes da igreja da época, dizendo: apacentai o rebanho de Deus. Devemos entender que o rebanho é de Deus, e quando nós estamos na frente, devemos apacentar. Apacentar é liderar, é dirigir, é conduzir, é alimentar o rebanho. Tudo isso fazemos. Apacentai o rebanho de Deus. Então aqui temos o apacentar. E também Pedro diz: tendo cuidado dele. É apacentar e cuidar do rebanho. E diz que nós não devemos fazer isso por força, nem devemos forçar, mas voluntariamente. Também não devemos fazer por ganância, por aquilo que vamos receber, mas de ânimo pronto. O ânimo é muito importante para o líder. Um líder desanimado vai deixar um rebanho desanimado, mas um líder animado anima o rebanho. Portanto, o nosso ânimo tem que estar pronto, o nosso ânimo tem que ser bom, tendo bom ânimo para apacentar o rebanho de Deus. Então, eu quero falar nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, sobre os 10 deveres dos obreiros. Só aqui no verso 2 encontramos 3: apacentar, cuidar e animar, tendo ânimo bom, não é de ânimo pronto, ânimo bom, animar. Então, apacentar, cuidar e animar. E todo pastor deve ter isso em mente, que ele está ali para apacentar o rebanho que não é dele, mas sim de Deus, que ele deve ter o cuidado com o rebanho e que ele deve ter um ânimo pronto, ou seja, até animar às vezes os irmãos. Então, apacentar, cuidar e animar. Verso 3 diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Temos aqui o rebanho de Deus e a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mas servindo. Todo líder deve servir, e servir de exemplo ao rebanho. Nós somos o exemplo do rebanho. Se nós queremos que o rebanho ore, devemos orar. Se queremos que o rebanho leia a Bíblia, devemos ler. Se queremos que o rebanho contribua, nós devemos contribuir. Então, devemos servir de exemplo. Apacentar, cuidar, animar e servir. Verso 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O propósito do líder é alcançar a coroa da glória. A quem dará essa coroa é o sumo pastor, o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo. É ele que irá recompensar os líderes que cuidam da sua igreja. Apacentar, cuidar, animar, servir e alcançar. Verso 5, lemos: semelhante vós, jovens, está falando aos jovens, sede sujeito aos anciões e sede todos, agora aplica a todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. O líder deve se revestir de humildade
se revestir da graça, se revestir do poder de Deus, se revestir do amor de Deus para fazer. Mas aqui diz, revestir-vos de humildade. E por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer mais graça? Eu preciso mais graça? Temos que nos revestir de humildade. E a humildade é tão importante que no verso 6 diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhar. O obreiro deve apacentar, cuidar, animar, servir, alcançar, revestir e humilhar. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, que é Deus ao seu tempo, o tempo de Deus, não o nosso, ele nos exaltará. Apacentar, cuidar, animar, servir, alcançar, revestir, humilhar. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar a nossa ansiedade, as nossas aflições ao Senhor Jesus, porque é Ele que tem cuidado de nós. Verso 8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como é importante nós vigiarmos. A vigilância convém ao servo de Deus. A falta de vigilância derruba muitos obreiros do Senhor. Portanto, sede sóbrios, vigiai. O diabo não brinca de ser diabo, ele é o nosso adversário e anda em derredor, bramando como leão, para ver quem ele pode tragar. Apacentar, cuidar, animar, servir, alcançar, revestir, humilhar, lançar, vigiar. E aqui o verso 9 diz, ao qual resistir firmes na fé. O obreiro deve resistir, o obreiro deve ter resistência para continuar a obra de Deus. Apacentar, cuidar, animar, servir, alcançar, revestir, humilhar, lançar, vigiar e resistir são 10 deveres do obreiro, aqui em 1 Pedro 5. E olha que promessa maravilhosa. Verso 10 diz, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. A obra de Deus é um padecimento, às vezes só por um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que promessa maravilhosa encontramos aqui para os obreiros fiéis. Não só receber a coroa da glória, mas também fomos chamados à sua eterna glória, e esse Deus nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.